Fala pessoal, Léo Kaufman aqui, CEO do RH Summit. Talvez você esteja se perguntando o que alguém de RH está fazendo aqui. Eu vim falar de uma dor que provavelmente todo varejista tem. Tá difícil contratar, né? Tá difícil atrair mão de obra, tá difícil manter as pessoas engajadas e com isso tá difícil entregar resultado, né? O varejo tem uma margem muito baixa e uma rotatividade alta e massivamente precisa de pessoas, até segundo ponto que a gente precisa de alguém atendendo as pessoas na loja, alguém ali fazendo esse trabalho no dia a dia e principalmente relacionamento com o cliente. Mas e se eu te disser que tem uma forma de você trabalhar isso de forma mais inteligente e que isso pode ser baseado no comportamento das pessoas e essa inteligência você pode usar desde o processo de atrair e contratar os melhores talentos até no processo como um todo do seu colaborador. Para isso, meu convidado é o Rafael Carrani, que é o CMO da Solids, a maior HR Tech da América Latina. Apresentei certo, Carrani? Corretamente, muito bom. Obrigado, Léo, pelo convite. Pessoal do Varejo Summit, da TD, saudade de estar nessa mesa aqui com vocês mais uma vez, mas falando de gestão de pessoas, que é um tema super importante. Vamos lá então, Carrani. Varejo é uma das áreas que tem que mais emprega no nosso país, mas também, como eu falei anteriormente, a rotatividade está ali páreo a páreo, com uma margem muito baixa. Na sua visão, quais que são as causas desse índice e por que isso representa um desafio estratégico para o negócio? O que faz o varejo se comportar dessa forma? Vamos lá, acho que até trazendo um pouco de números, né, para esse índice, o Brasil, primeiro ponto, ele é um campeão de rotatividade de funcionários no mundo. Então a gente está falando de uma média anual de 52% de rotatividade. Então imagina que um a cada 2 funcionários ou é desligado ou pede demissão todo ano. E o varejo puxa isso para cima. Uhum. A média do varejo está em torno de 59%, quase 60% é a taxa de rotatividade anual, dados de 2024 CAGED, né, do comércio varejista de rotatividade. Então isso é um problema muito alto, porque dificilmente o dono dono, né, do varejo, né, você dono, né, você que está no negócio, faz a conta de quanto você está perdendo dinheiro, né, com essa rotatividade. A gente fala na Solids, né, a Mônica Hauck, que é a nossa CEO e cofundadora da Solids, ela fala que a rotatividade é um vilão silencioso. Uhum. E para vocês terem uma ideia de cálculo rápido, um estudo fala que o custo de rotatividade de um funcionário chega de 50% a 200% do seu salário do ano. Depende do seu cargo, né, do nível da senioridade dessa pessoa, do quanto difícil é repor essa pessoa, mas fazendo uma conta por baixo, vamos botar 50% que é o mínimo do custo anual. E um custo de um funcionário em torno de R$ 2.500, não estou falando de salário, estou falando de custo, né, que tem todas as taxas, Uhum. impostos, enfim, atrelados. Se você pega R$ 2.500 de custo de um funcionário, que se você fizer a conta deve ser o seu, né, esse é muito próximo de um salário mínimo, esse custo, você está falando de uma perda aí aproximada de R$ 25.000 no ano por funcionário. Então, quando você vê um funcionário seu saindo, pedindo demissão, desligamento, você fala: "Estou deixando na mesa R$ 25.000". Isso é muito importante. Uhum. Essa conta, acho que ela não é feita. Isso só de rotatividade, né, então quando a gente fala de realmente dessa parte. Por que essa conta? O tempo de contratação de uma pessoa nova, o tempo de treinamento de uma pessoa Uhum. nova, né, até ela reperformar como ela deveria, então você contrata uma pessoa nova, treina, até ela estar no auge da entrega dela, tem um tempo que isso leva, né, Uhum. todo o custo. Então, o custo trabalhistas, caso você desligue essa pessoa, né, caso tenha feito uma contratação errada, equivocada, quando você vai desligar essa pessoa, você tem que pagar, né, em cima disso. Então todos esses custos atrelados é em torno de R$ 25.000, por funcionário. Então acho que é aí só para deixar claro por Uhum. que a gente tá falando de gestão de pessoas, pra esse cenário. E só uma coisa interessante, Léo, eu estava procurando um podcast sobre varejo para me estar mais inteirado pra esse assunto, né, e com vocês, e eu não achei um podcast falando sobre gestão de pessoas no varejo. Você tem sobre tecnologia, você Uhum. tem sobre como vender mais, você tem, né, parte financeira, tributos, enfim, mas eu não achei um podcast sobre gestão de pessoas especificamente para o varejo. Não tem, aí eu vou aproveitar aqui e dar uma puxadinha de orelha, que falam muito que a gente do RH abraça a árvore, Uhum. mas eu já vi mais gestor comercial abraçando árvore do que RH. Quanto que você gastou naquela palestra motivacional no final do ano? Aquela palestra que tipo, ok, dá um efeito, não estou dizendo que não. Quanto tempo dura esse efeito? Então, às vezes, você está investindo numa coisa, num efeito placebo, vai durar muito pouco tempo.
ao invés de você investir uma metodologia, num formato novo de recrutamento e gestão de pessoas. E aí que entra essa inteligência comportamental, onde a gente consegue melhorar a assertividade e o tal do fit cultural entre o colaborador e a empresa, baseado em dados, não em feeling mais ou no que sempre foi feito, que é o que a gente ouve, né, então, Perfeito. Acho é. que é exatamente isso. Acho que, RH é ciência, né. Acho que toda a área, né, se a gente fala que né, essa parte de gestão de pessoas é uma ciência humana, né, óbvio que tem pessoas, mas é uma ciência. Uhum, Tem que ter dados, tem que ter estatística, tem que ter resultado comprovado. E hoje existem tecnologias como a Solids, mas é um mercado de tecnologia feito para te auxiliar, nessa gestão. Então, acho que é importante você, como gestor da empresa, né, do varejo, entender esse cenário, né? E o que você pode fazer. E um dos pontos é o perfil comportamental, que acho que a gente vai aprofundar hoje, uhum, mas isso também se estende a benefícios. uhum, Às vezes a gente não faz a conta. Nossa, eu dar um vale-refeição. A gente sabe que o varejo, ele tem uma margem muito apertada. E pra quem não sabe, eu sou filho de pais varejistas, então eu me identifico muito com esse tema, porque meu pai e minha mãe são do comércio varejista, meu pai loja de móveis, minha mãe loja de cama, mesa e banho, né, por isso que então você casaram. viu ele fazendo É, conta. que fizeram conta. Meu pai vivia na CDL de Volta Redonda, então assim, eu realmente tenho uma paixão pelo varejo, tá no sangue da minha família, meu avô, enfim. Então acho que eu vi muito isso. Mas existem coisas pequenas que é o benefício. Então, assim, quanto custa você dar um vale-refeição para esse funcionário, que no final você vai bater de imposto, Uhum, né, porque tá na parte, se você fizer certinho e tudo mais, isso vai reter o funcionário. Eu acho que hoje a gestão de pessoas é tão carente no varejo, que o básico, um pouquinho que você fizer, um uhum, pouco, vai fazer a retenção aumentar, a produtividade aumentar das pessoas, a performance, o engajamento, de uma forma significativa. Acho que a gente pode falar mais de perfil uhum, comportamental, que é o tema de hoje, mas eu acho que fica também, o convite para você gestor, né, você do varejo, a buscar, né, que são essas tendências ou prioridades, como o Léo gosta uhum, de falar que já é prioridade, uhum. mas pequenas. Acho que você não precisa ir para: "Nossa, eu preciso fazer uma avaliação de desempenho 360 graus O no meu Nine varejo, o Box, o Nine nome. Box", palavras que assustam. Não. Procura um salário pago no dia, Uhum, então uma ferramenta que te ajuda na gestão de salários, porque pagar o salário em dia, às vezes parece bobo, mas é algo que muitas empresas falham. E isso tem uma retenção altíssima, é. E né. aí falando de perfil comportamental, existem 4, Isso. né. Vamos lá. Vou deixar o Carrani aqui falar, mas vocês querem descobrir qual que é o de vocês? A gente vai liberar aqui para quem estiver assistindo, depois eu também mando, quem quiser conhecer o seu perfil comportamental. Eu sou um comunicador executor, você tá nessa linha, você tá qual? Eu tô executor, comunicador agora. Então tá ao Tô contrário. ao contrário. E tem mais o planejador E e o o analista. analista. Você quer descobrir qual que é o seu? A gente vai deixar no botão aqui em cima para você clicar e fazer seu teste e descobrir. Da mesma forma que você vai descobrir muita coisa sobre você, se você usar isso com a sua equipe, você vai lidar com eles de uma forma muito melhor, inclusive no processo de recrutamento e seleção. Você Perfeito. já entender que, às vezes, para o meu tipo de negócio, eu preciso de alguém mais analítico, alguém mais executor, alguém mais comunicador. Espera aí, vamos parar com o feeling. "Ai, vou descobrir na entrevista". Não dá mais, gente, não dá. Com a dificuldade que está de contratar, não dá para esperar o feeling do gestor ou o feeling do RH. Vamos usar dado. Espera aí, a gente economiza tempo, facilita as etapas. Mas conta aí, Carrane, pra galera, esses perfis, como que dá para ajudar essa galera? Vamos lá. Então a Solids ela é uma tecnologia de RH, né, de gestão de pessoas, que é integrada com mapeamento comportamental. O que é mapeamento comportamental? A Solids desenvolveu, né, uma teoria própria, em 2010, que é embarcada no produto, que é o Profiler da Solids, e ela determinou, né, que tem 4 perfis dominantes, né, no ser humano, que é o comunicador, o executor, o analista planejador. Hum, Você pode ter um, 2 ou 3 deles dominantes, acontece casos raros de você ter o executor, comunicador, planejador, ou planejador, analista, comunicador, acontece, mas a verdade é que todo profissional é a combinação dos 4. uhum, Então não é uma coisa muito binária, né, é uma combinação, por isso que o perfil, ele é algo pessoal, tem que fazer sozinho e ele dá uma resposta muito acurada, dependendo da proporcionalidade de cada perfil que você tem contigo. Todo mundo tem os 4 perfis em proporções diferentes. Por que é importante entender o perfil comportamental,
do seu colaborador, né, do seu funcionário, principalmente no recrutamento. A gente fala muito de contratar a pessoa certa no lugar certo. Uhum. Então, não só para o perfil da empresa, que acho que é importante pela cultura, mas também na função que ela vai desempenhar. Então, eu vou dar um exemplo para o varejo bem básico, que é a pessoa que fica no caixa e a pessoa que fica na venda. Uhum. Todo mundo adora aquele colaborador. Nossa, eu quero contratar aquele colaborador de alta energia, que adora fazer coisa diferente todo dia, que é proativo, que gosta de conversar. Mas bota essa pessoa para fazer o caixa da empresa, abrir e fechar todo dia. Eu não gosto de coisa repetitiva, provavelmente, Ele né. não gosta de coisa repetitiva. Então você vai contratar uma pessoa que até você pode se identificar como um empreendedor, porque é verdade que muitos donos de negócio têm um perfil executor alto, porque Uhum. demanda E vai essa. procurar alguém muito parecido com ele, Vai normalmente. procurar parecido com ele, né, gostei dessa pessoa de alta energia, comunicativo, vou botar ela no estoque, vou botar ela no caixa do varejo. E aí o que acontece é que essa pessoa fica insatisfeita, ela fala assim: "Eu não quero abrir o caixa e fechar todo dia". Então um perfil analista, planejador, que são perfis que gostam de rotina, eles são mais cautelosos, cuidadosos, né, eles gostam de processos. Então essas pessoas quando são alocadas né, no caixa da empresa, por exemplo, no estoque, elas vão performar melhor Uhum. e com certeza elas vão reter mais nessa posição. E o contrário para a área de vendas muitas vezes, que você precisa de uma pessoa que saiba lidar com situações inusitadas, que você precisa de uma pessoa que consiga fazer conexões com o seu interlocutor, né, na hora da venda, lidar, né, com imprevistos, e aí muitas vezes o perfil executor comunicador vai ter uma melhor, aderência com essa posição. Mas, gente, assim, a verdade é que existem, né, pessoas Uhum. analistas que trabalham com vendas e vice-versa, mas é estatística. É isso. Então, quando você olha a estatística, o que te determina é que existem perfis, mais aderentes a cada posição dentro da empresa, dependendo do que ela vai desempenhar. É, porque dependendo do tipo de produto que você vende, às vezes é uma venda super técnica, que a pessoa também tem que ter calma para Perfeito. explicar para o cliente, e é um processo de venda mais longo. Vamos lá, quem trabalha com móvel planejado, tô chutando exemplo aqui. Tem toda a etapa de projeto, essa pessoa, se ela for muito agitada, ela tiver uma urgência muito alta, não vai funcionar com aquele cliente. No móvel planejado, se ela quiser empurrar algo pronto, em vez de ouvir, porque às vezes o executor comunicador tem uma dificuldade em ouvir, porque eu tô falando por experiência própria, eu sou executor comunicador. O planejador é uma pessoa que ela tende a ter uma comunicação mais ativa. Uhum, Então, de fato, se você tem um negócio em que você precisa entender muito bem, tem especificidade de cada pessoa, né, para criar o produto de acordo com o que ela quer, que é o móvel uhum, planejado, de fato, é importante um planejador ali no meio. Então, e é verdade também que a composição da equipe com perfis diversos é muito boa. A gente fala muito de diversidade, mas existe a diversidade comportamental. uhum, Então, você ter um vendedor, às vezes, com perfil executor comunicador e contratar um outro com planejador, executor, por exemplo, planejador comunicador, e até entender que tipo de pessoa que ela vai, é o tipo de produto que cada uma vai atuar, também é um benefício. uhum, E aí existe aquela existe os dados. A gente contrata por técnica e demite por comportamento. Né? 8 em cada 10 demissões são por comportamento. uhum. Então, você entender isso logo na entrada, então você já tem um filtro no seu processo seletivo que fala: olha, essas são as pessoas que têm maior aderência a essa posição comportamentalmente falando, isso com certeza ajuda, na retenção depois. E até para o líder dar um bom feedback, ou fazer a gestão dessa equipe, entender o perfil da pessoa. Porque o que eu mais vejo é: "Não, eu quero que todo mundo seja igual o Carrane. Exato. Tem que ser todo mundo". E espera aí, você entender que tem um perfil diferente, a forma de tratar, a forma de trabalhar muda muito de um perfil para o outro, e isso vai te ajudar como líder, e também você se desenvolver quanto líder, inclusive você entender o seu perfil, tá, e a sua equipe saber o seu perfil, ajuda bastante na hora de fazer o relacionamento no dia a dia. Então a gente está falando que tem um gap muito forte que é desenvolver o próprio líder, além do colaborador, o varejo depende muito da liderança daquela loja, daquele setor, né. Exatamente. O mapeamento comportamental, né, ele é uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta de gestão. São 2. Então você como líder, às vezes, fala assim: "Nossa, eu não estou conseguindo, fazer o meu time entender, né, colaborar com a minha visão ou com o meu direcional". E aí quando o seu mapeamento comportamental vai dar o planejador e o comunicador super baixo. Por quê? Porque o planejador e o comunicador são os perfis que a gente fala que são os perfis normalmente que criam, comunicativos e que Uhum. sabem criar, esse elo entre as pessoas. Então você até acompanhar o seu desenvolvimento como gestor, como líder ou das suas lideranças, né, dentro da sua empresa, do seu colaborador, ver assim: "Olha, o seu desafio é crescer o seu perfil, é subir o seu perfil planejador comunicador". Isso aconteceu comigo como líder. Eu tinha um executor puro.
Eu era mu quando eu era um colaborador de contribuição individual, né, no qual apenas a minha meta, eu sozinho entregava o resultado, eu tinha um executor super alto. Eu passava por cima de tudo. Uhum, Quando eu virei líder, eu entendi que eu não tinha que ir lá só eu fazer sempre, eu tinha que mover as pessoas para onde eu queria. Então subir o meu comunicador e o meu planejador fazia parte do meu desenvolvimento como líder, como gestor, para, né, entregar o resultado. E é muito legal quando você tem um mapeamento comportamental que te mostra essa progressão aonde você quer chegar. E aí acho que é o outro ponto que não falamos. Você não é um perfil comportamental, você está um perfil uhum. comportamental. Claro que é muito difícil você dar um cavalo de pau e mudar 360, mas você está de acordo com o momento que você está vivendo. Seja profissional até pessoal, mas se você assumir um cargo de liderança, se você está com mais pressão por resultado, no final do ano, meta para entregar. A gente sabe que tem Black Friday no varejo, tem Natal, Uhum. né? Existem outras datas celebrativas, enfim. Você tem uma meta maior, a sua pressão vai aumentar, você vai ter um perfil que vai sobrepor, né? Você precisa executar mais do que planejar. Então, existe essa questão do momento que você está vivendo também. E talvez quem tá assistindo agora tá perguntando pra gente: "Espera aí, e o retorno disso, o ROI?". O ROI. Existe um ROI sobre a inteligência comportamental? Existe um ROI quando a gente fala de gestão de pessoas como um todo, tá. Quando a gente fala que acho que o que a gente Sólidos como defende, né, como empresa, é que você não adianta você recrutar certo, não treinar em desenvolver e não engajar em reter. Então tem muitas empresas que são focadas na recrutamento, mas não têm as ferramentas de engajar e reter esse funcionário. Muitas têm a parte de retenção, mas não contrata certo. Se você já falha no contratamento, não adianta você ter ferramenta de retenção. Então, gestão de pessoas é uma jornada, né? Tanto de contratar até reter, quanto o departamento pessoal. Uhum. Como eu falei, se você atrasar o pagamento do salário, o pagamento do benefício, O pessoal do varejo deve saber, atrasou o pagamento, aquele dia ninguém vende nada. ninguém vende nada. Então, é uma ferramenta de gestão de performance e entrega. Então, muitas pessoas não olham para o departamento pessoal como parte da gestão de pessoas, mas ela é fundamental. Então, acho que é o RH e o departamento pessoal juntos entregando para essa gestão de pessoas. E hoje, né, o que a gente tem como comprovado é a Solis, né? A gente mensurou ao longo de 5 anos os nossos clientes, e os clientes que usavam a ferramenta da Solis na sua gestão, ela tinha uma redução da rotatividade em torno de 43%. Então hoje quando você fala de uma média Brasil de 52%, a gente está com uma média na nossa base em torno de 20%. Então isso é uma comprovação que quando você usa uma ferramenta de tecnologia, né, quando você tem processo de gestão de pessoas, porque a ferramenta é o carro, Uhum. você tem que dirigir ele, senão ele fica parado na garagem. Tem muita gente que compra a ferramenta e acha que resolveu. Não, existem processos, existem rituais, existem, né, não adianta você fazer uma pesquisa de clima e satisfação, colher o feedback do seu colaborador e não atuar em cima Não disso. fazer nada, né. Não fazer nada. Então, existem processos e rituais para funcionar. Mas esse é um exemplo, então reduz 43% a rotatividade. E aí quando a gente olha o investimento numa ferramenta de tecnologia com essa redução de rotatividade, como eu falei no início, o custo de um colaborador quando sai chega a 50% do salário dele anual, a gente fala que existe um ROI aí em torno de 7 a 10 vezes o investimento numa ferramenta de tecnologia de gestão de pessoas. Então a gente fala que gestão de pessoas não é custo, é Uhum. investimento. E aí, gente, a gente tá terminando o papo, mas continua, tem muito conteúdo que a Solids produz sobre esse tema. E aqui eu vou fazer uma separação. Para RH e DP esse conteúdo, e tem muito conteúdo para galera que é dono de empresa, seja pequena, média, grande empresa, quer entender um pouco mais como que eu lido com gente, porque isso impacta no meu negócio. Então, vou deixar a porta aberta e faz o merchan, Carrane, vamos embora. Não, acho que, antes de eu falar da Solids, né, do merchan final, mas de fato existe um site que a Solids disponibiliza com cursos gratuitos. Gente, assim, é grátis mesmo, porque a gente acredita que não adianta vender o carro e não ensinar a dirigir, como eu Uhum, falei. Então a gente investe muito em educação, chama escoladepessoas.com.br. Você, líder da empresa, RH, funcionário, quer se tornar líder, né, e quer desenvolver habilidades de gestão de pessoas, esse site é incrível, fica a dica. E venha conhecer a Solids, faça o seu perfil comportamental, porque uhum. você vai se encantar com o resultado quando chegar por e-mail, o resultado completo com a sua análise, e venha entender como o perfil comportamental, o profiler da Solids, está embarcado no nosso sistema, de gestão de pessoas integrado com recursos humanos e departamento pessoal. Então tá, gente. A gente vai deixar aqui em cima o link para vocês conhecerem mais sobre a Solids. E por e-mail a gente manda também para você fazer o teste do Profiler depois.
A gente volta já já com mais um conteúdo aqui do Varejo Summit. Até mais, pessoal.